Olá, muito boa tarde para você, 13 horas e 4 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio de 2026. Eu, Edson Neves, estou na apresentação do Tempo Quente de hoje, que você pode participar do nosso programa mandando aquela mensagem, aquela sua bronca, aquela sua reclamação no WhatsApp da Tarobá 99993-1360. Vamos juntos até às 2 horas da tarde. E atenção, se você tem dívidas com a Coab, aqui em Londrina, o prefeito Tiago Amaral e o presidente da Companhia de Habitação assinaram um termo de cooperação para que cerca de 14 mil imóveis sejam regularizados. O nosso repórter Gabriel Arantes esteve hoje de manhã lá na prefeitura e preparou uma reportagem para a gente. O projeto abrange todas as regiões da cidade e permite que moradores que adquiriram imóveis da Coapar, da antiga Coaban e também da atual Coab regularizem a documentação com descontos. Impostos como o ITBI, referente à transmissão de bens imóveis, deixam de ser de 2% e passarão a ser de 0,5% em 2026 e de 1% em 2027. Os descontos também serão aplicados na escrituração dos imóveis, justamente para incentivar a regularização. Um imóvel de 100 mil reais. Pelo sistema antigo, digamos que tem ali duas sessões, né? Uma sessão e uma transferência, que seja ali no meio. A pessoa que quisesse regularizar esse imóvel, ela deveria pagar ser 2% por uma sessão e 2% por uma outra transferência. Então, só aí ficaria 4 mil reais. E também teria que fazer duas escrituras e 2 registros. Seriam mais 6 mil reais. Então, nós estamos falando em 10% do valor do imóvel. Com esse novo sistema, haverá apenas um ITBI que está baixado para 0,5% até o final de 2026 e também a cobrança pela metade dos emolumentos que são os valores pagos para os cartórios. O termo de cooperação foi firmado entre a Coab Londrina e os cartórios de registro de imóveis. Com o acordo, os cartórios deixam de arrecadar parte dos valores cobrados e não vão receber contrapartida da prefeitura. Além dos descontos, o processo também será desburocratizado. Isso porque os próprios cartórios poderão realizar as solicitações pelo sistema SEI, facilitando a vida de quem precisa regularizar os imóveis. Ele buscará diretamente um tabelionato, a serventia, né? Cujo rol vai estar lá no site da Coab ou ainda fisicamente lá a gente vai ter à disposição lá na Coab para que as pessoas possam ter essa notícia. E ele vai, a partir dali, ele vai diretamente no tabelionato de notas. E o tabelionato de notas vai fazer o contato via sistema SEI, que é o sistema utilizado pelo município, com a Coab vai fornecer também via sistema todos os documentos necessários para essa escritura e também esse tabelionato fará o contato com o município para que seja emitido o boleto de pagamento do ITBI. Atualmente existem cerca de 14 mil contratos de compra e venda da Coab Londrina sem registro imobiliário. A maior parte deles foi firmado e quitado há décadas. Com essa situação, as famílias ficam expostas a riscos jurídicos, como o da penhora, o da impossibilidade de vender esse imóvel e também até mesmo a perda da posse. Por que isso é positivo? Vocês vão lembrar. O primeiro imóvel que foi o que puxou à frente para isso, né, que nós nos dedicamos muito para resolver, foi um problema já aí de 30, quase 40 anos, os imóveis lá do Residencial Santos Dumont. O Residencial Santos Dumont, as pessoas que vivem lá, elas não tinham a titulação do imóvel. Elas não tinham o registro do imóvel no seu nome. Então, nós tomamos aquilo como sendo um projeto piloto e conseguimos fazer a regularização. Estamos caminhando agora já para a conclusão daquela regularização, né, dos últimos passos, mas só ali foram mais de 500 habitações que realmente conseguimos resolver e regularizar. Então, facilitou a vida das pessoas. Tá aí, uma parceria importante, talvez os cartórios não gostem muito, porque o valor do ITBI, essa alíquota vai baixar para 0,5%, ITBI para o consumidor, né, ali para a população é
uma facada. Mas nesse ponto da regularização, como o Arantes trouxe, inclusive, na parte em que ele aparece trazendo essas informações, né, pode acontecer a questão da penhora, perder o imóvel, e acontece às vezes a sucessão familiar, o imóvel fica para a pessoa não se atenta a quitar esses débitos, e aí isso se arrasta por anos. Depois, quando eles vão ver que precisam vender a casa, ou entra a questão de inventário, toda aquela dor de cabeça que muita gente conhece bem como é que funciona. Então, essa regularização, através desse termo entre a Coab e a Prefeitura de Londrina, com certeza vai ser muito importante. Vamos agora falar da ótica atual. Aqui no estúdio está o Lucas. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo. Jóia, uma ótima quarta-feira pra gente. Tá frio ainda, né, cara? Tá friozinho. Pelo amor de Deus. Aqui no estúdio eu peço pro pessoal ligar o ar. No último, hoje eu não pedi não, porque o frio tá geladinho. Tá aí. E até, Edson, para quem ainda não fez o exame de vista, tá precisando, a gente consegue marcar. Hoje, quarta-feira, metade de semana, dá para marcar com o médico oftalmologista a partir de R$80 aqui na região de Londrina. Nosso amigo que não usa óculos, está sentindo dificuldade para enxergar, e até para quem já usa e vê que aquela lente já não está te atendendo tão bem, lá nas Óticas Atual nós temos mais de 2.000 modelos em armações, peças no acetato, no metal, tem no fio de nylon, tem 3 peças. E até, Edson, para quem nunca usou óculos, não sabe o modelo que combina com o rosto, tem até uma dúvida ali, fica tranquilo. Lá nós temos uma máquina que vai ajudar a identificar as proporções do seu rosto e ver a peça que combina mais com o seu estilo. Igual eu que tenho o rosto um pouquinho mais redondo, tem que ser uma armação mais quadrada. Essa aqui. Exato. Eu tenho um modelo dessa aqui, ó. Esse é boa, né? Essa é uma aqui, peça da Speedo. Ah, essa aí. Eu fiquei bonitão, hein? Legal, ficou estiloso. Se minha mãe não achar bonito, rapaz... A gente tem, ó, o clássico aviador. Vamos ver. Esse é o aviador, né? Aviador. Até, Edson, o aviador quem... não combina comigo, cara. Não adianta. Fica legal, fica elegante. Pra quem dá, tá nesse friozinho... Eu tenho o rosto muito redondo. Tá naquela pegada de querer correr, né? Dar uma aquecida no corpo. Até óculos estilo esportivo. Isso aqui parece o filme do Stallone Cobra, né? Ele usava um óculos desse aqui, ó. Ficou legal, combinou com você. Nós temos 3 peças, tem aquele 360, que são aquelas peças flexíveis, para quem às vezes ali tem um pouquinho menos de cuidado com a armação. Esse é da Speedo? É da Speedo, é aquele que torce para os lados a armação. Ah, aqui, ó. Esse aqui eu já fico com um cara mais de intelectual. Ficou legal, combinou com você. Olha só. E o melhor, viu? Dá para parcelar. Qual que é a armação? Como que é o 360? Ela é 360, ó. A haste dela ela entorta para os lados. Pode puxar. Isso, eu quebro aqui no ar. Ela não quebra. Ah, pá, isso aqui é para os descuidados, então. Pra quem não tem tanto cuidado com a armação, ela pai, bastante. Meu pai tinha uma época, rapaz, ele quebrava a armação de óculos, hein? Sério? Agora deu uma parada. Chegando lá na ótica, falando que tá acompanhando comigo e com o Edson, tem desconto especial, parcelamento em até 12 vezes sem juros. E só lembrando os endereços aqui em Londrina, Rua Senador Souza Naves, em frente à Santa Casa de Londrina. Vou estar lá esperando o pessoal. Tem também na esquina com a Rua Cambará, logo que passa o Oftalão. Na Avenida Bandeirantes, número 500, do ladinho do Hospital Evangélico. Em Biporã também na Avenida Santos Dumont, na frente da Praça da Matriz. Em Cornélio Procópio, na Avenida 15 de Novembro. E em Cambé, na Avenida Canadá. Certinho? Certo. Lucas, muito obrigado. Bom restinho de semana pra gente. Valeu. Em ano de eleições, uma pesquisa traz números preocupantes. Um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que quase 60% dos entrevistados têm medo de sofrer algum tipo de agressão em razão de escolhas políticas ou partidárias. Vamos acompanhar. Entre os vários eventos que acontecem em 2026 estão as eleições e as escolhas pelos novos representantes nos cargos de deputado, senador, governador e presidente podem carregar tensões. Sempre teve, mas eu acho que sempre foi assim. Política sempre foi assim. Se você ler o jornal das passadas, os tempos antigos, sempre teve problema na política. E onde tem gente tem problema. E na política, então, piorou. Nos anos de eleição, então, as coisas apertam mais. Família briga. Família, até mesmo entre família, né? Meio discorda. Mas sempre teve. Se você for, não é isso aqui, não vem de agora, vem lá. Você já presenciou briga? Não. A gente vê muito na internet, né? As pessoas se expondo. Eu me expondo assim. Eu me exponho e eu mostro quem eu sou, mas eu vejo mais brigas na internet. Eu mesma nunca sofri, não. Um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, batizado de Medo do Crime e Eleições 2026. Os gatilhos na insegurança apontou que 59,6% dos entrevistados afirmaram ter medo de sofrer agressões em razão de escolhas políticas ou partidárias. Quase 6 em cada 10 pessoas. Na pesquisa feita em 2022,
o índice de pessoas que demonstravam medo de sofrer violência política foi de 68%. Mesmo em queda, esses números ainda chamam a atenção. Quase 60% da população brasileira tem medo de se manifestar, sobretudo nas redes sociais, em razão de sofrer algum tipo de violência. E talvez hoje a gente não tenha mais a violência física, como tivemos no passado, mas uma violência simbólica. E talvez nós tenhamos aí algumas causas que justifiquem esse sintoma. Uma delas é a questão que nós mudamos a dimensão da interação social. Antes a interação era o quê? Pessoal, intermediada pela linguagem. Hoje a interação social ela é intermediada pelas redes sociais, mediada por algoritmos. Para o professor e pesquisador Clodomiro Banvart Júnior, os mecanismos da internet acentuaram a polarização vivida hoje no cenário político do Brasil. E lembrando que o algoritmo ele é o quê? Ele é uma estrutura lógico-matemático. Isso significa que o algoritmo ele é binário. A lógica ela é binária, ou seja, uma afirmação necessariamente é verdadeira, a outra necessariamente é falsa. Então esse caráter binário da própria dimensão lógico-matemática do algoritmo, ele acaba reforçando essa polaridade na dimensão da interação social. Então esse é um ponto bastante significativo. Internet, onde muitos conflitos se iniciam, mas permanecem. Sim, na verdade eu perdi uma amizade de tempos de colégio mesmo, por questão de uma postagem de Instagram. Eu postei uma postagem, só repostei, na verdade, que me marcaram, e ela achou que eu não era do partido dela e do outro, e ela brigou comigo por conta disso, e acabou a amizade. Entre o público ouvido na pesquisa, os grupos onde esse tipo de violência mais se manifesta foram das classes D e E, isto é, da população classificada como baixa renda. A demonstração de que a desigualdade social, ela gera também uma desigualdade democrática, né? Quanto menos informação você tem, até mesmo em relação ao acesso à educação, à participação da cidadania, me parece que essas pessoas, elas acabam, de certa maneira, sofrendo mais o impacto dessa violência simbólica que se vê, que se observa nas redes sociais. E talvez nas capitais, né, nas grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo na nossa capital Curitiba ou em outras capitais brasileiras, a gente talvez perceba ainda essa questão da agressão física, né? Mas pelo menos a gente percebeu aqui em Londrina, nas últimas eleições municipais ou nas últimas eleições gerais lá em 2022, nós não tivemos episódios, né, de desentendimentos, de vias de fato por questões políticas, né? Lembrando que essa pesquisa que nós trouxemos os dados aqui, ela foi feita a nível nacional. Foram mais de 100 municípios, né, participantes dessa pesquisa. Mas claro que com todo esse advento da internet, que a gente viu principalmente a partir das eleições de 2018, que a internet já estava mais inserida nessa questão das eleições, a gente percebeu que a pessoa, em vez de chegar e falar assim, eu não concordo com você, eu não acho que você tem que escolher esse partido ou esse candidato, o que a pessoa faz? Ela não te enfrenta. Eu não chego aqui no Micael e falo, senhor Micael, não estou concordando com você aqui porque você prefere o Elliot do que a Bia. Eu prefiro a Bia e o Elliot e aí não. Agora, sabe o que a pessoa faz? Ela vai pelo celular aqui, Ela vai pelo celular, ela acessa o aplicativo e aí eu vou lá na rede social do Micael e começo a xingar o Micael, começo a brigar com o Micael, porque você é isso, porque você é aquilo, porque eu sou candidato X e você é o candidato Y. É isso que a gente tem percebido nos últimos anos e não só por questões políticas não, viu? Por outras situações sociais também. Agora eu lanço aqui uma pergunta em caráter de reflexão. Você imagina com a questão da IA? Com a inteligência artificial, com as fake news, porque desde 2018, né, a gente não tinha as fake news, claro, elas sempre existiram, mas ainda não tinha um termo totalmente consolidado e que as pessoas entendessem, poxa, isso aqui é uma notícia falsa, isso aqui se enquadra dentro das fake news. Então nós tivemos eleições 2018, 2020, 2022, enfim, sempre alternando entre as eleições gerais e também as eleições municipais. Só que agora a gente tem essa questão da IA, porque tem coisa que eu vejo aqui na internet, eu estava quase acreditando, opa, isso aqui é de futebol, isso aqui é verdade? Eu falo, nossa, cara, é uma
montagem feita por inteligência artificial. Então imagina se toda essa criatividade para você produzir um conteúdo por IA, isso aí for utilizado para um mau caminho, né? E ainda com essa temática das eleições. O que será da nossa população? Então, todo cuidado é pouco também com relação a isso. E claro que tem que deixar essas desavenças para lá, cada um tem o seu posicionamento e a gente tem que respeitar, inclusive, o posicionamento do outro e que a gente tem a nossa responsabilidade enquanto eleitor de escolher quem a gente quer nos representando a nível estadual e também federal. E a Copa do Mundo está chegando daqui um mês, né, se eu não me engano. É isso, né, gente? 3 de maio, 3 de junho é a estreia do Brasil, né? Então a gente está praticamente aí a um mês da Copa do Mundo 2026. Então, nada melhor do que reunir a família. Convoque a galera e faça da sua sala um verdadeiro estádio com super televisores gigantes que o Móveis Brasília tem para você. Olha só essa promoção do Móveis Brasília com você na Copa. Tem também rack, sofá, painel, tudo para sua sala virar um estádio super confortável. Olha só o VT. Assista com a família, Copa do Mundo é com Móveis Brasília. Móveis Brasília, com você na Copa. Smart TV Toshiba 85 polegadas, gigante QLED 4K, só 12 de 685 no cartão. Smart TV Toshiba 50 polegadas 4K, 10 de 256,90. Painel suspenso Home Colibri, 10 de 49,90. Estofado Nobre Viena, só 10 de 199,90 no cartão. Em Móveis Brasília. E essa vinheta já acompanha o Móveis Brasília há muito tempo. Eu lembro ainda quando era criança e já tinha essa vinheta que já se tornou mais do que tradicional. E tudo isso, todas essas ofertas, pessoal, em pequenas parcelas, sem juros no cartão de crédito e atenção. O Móveis Brasília tem também as figurinhas da Copa. Bora colecionar? Móveis Brasília com você na Copa do Mundo. E praticamente um milagre. Depois de ser atropelada por um ônibus e ficar presa embaixo do veículo, Suelen se recupera em casa. Apesar da gravidade do acidente e do susto, ela não sofreu nenhuma fratura e acredita, inclusive, que ganhou uma segunda chance. Quem vê Suelen descansando em casa nem imagina o susto que ela viveu. A mulher de 32 anos foi atropelada por um ônibus no centro de Londrina. Ela recebeu alta no mesmo dia e sem nenhum osso quebrado. Tem cirurgia nenhuma, sabe? Eu fiz ultrassom, fiz tomografia, fiz raio-x. Aí só foi essa fissura que deu no tendão. O acidente aconteceu na Alameda Miguel Blasi, perto da Catedral. Suelen atravessava a rua no horário de almoço. Um trajeto que fazia quase todos os dias, quando foi atingida pelo coletivo. Estava no meu trabalho, daí eu tenho meia hora de almoço, daí aproveitei para dar uma corridinha no calçadão, né? Aí estava subindo ali, daí quando chegou próximo a Miguel Blasi, né? O sinal para pedestre estava fechado, aí eu vi que veio 3 carros, o último preto passou. Aí eu falei, acho que eu vou passar, só que eu tava no celular. Aí quando eu fui passando, veio o ônibus e eu só senti a pancada e já caí. Aí foi aquela luta, né? Eu gritando pro povo tirar o ônibus de cima de mim, que eu não tava aguentando mais. Uma das pernas dela ficou presa sob a roda do ônibus. Foi preciso utilizar um macaco hidráulico para levantar o veículo. Durante todo o atendimento, Suelen permaneceu consciente. O pessoal se ajuntou lá para erguer o ônibus, daí não deu certo. Aí vieram com o macaquinho. Daí com o macaquinho ergueu, aí me arrastaram. Aí passou um pouquinho, a SEAT veio. Aí eles me encaminharam pro hospital evangélico, lá eles cuidaram super bem, não tem que reclamar. Por ser pelo SUS, né? O susto foi grande. A irmã lembra do medo ao receber a notícia do acidente. Eu pensei que era trote. Na hora eu pensei, é trote, porque todo dia ela sai, né, vai almoçar, almoça no serviço e volta. Aí eu pensei, meu Deus do céu, não deve ter acontecido isso. Aí foi a tenente que conversou comigo que era verdade mesmo. Aí, sabe, na hora a gente desaba.
Então, vem cada coisa na cabeça que falei, ela vai morrer, ela não vai aguentar. Agora, a Suelen vai ficar mais 2 meses sob o cuidado da família, mas o alívio maior é saber que ela está bem. A sensação que fica é que ela ganhou uma segunda chance na vida. Eu só tenho a agradecer, né? Primeiramente Deus, depois a minha família, né? As pessoas que estão vindo me ver, as pessoas que me ajudaram lá, que eu não conheço, né? Mas eu vou ser eternamente grata, né? Por elas. E eu só tenho a agradecer a Deus por Ele ter me dado outra chance, né? Que bom que a Suelen não teve ferimentos mais graves e a gente também reforça, né, esse pedido para que ela possa ter uma plena recuperação. E aí a gente vê como que isso aqui, como que o celular, no que diz respeito ao trânsito, e não só enquanto motorista, mas também enquanto pedestre, né? Quanto que o celular está colocando em risco realmente a população, porque quando a gente está aqui, nós nos desligamos. Passam segundos, passam minutos e a gente perde a noção do tempo. Agora você imagina em movimento, seja, por exemplo, a pé, que não tem impedimento nenhum de você utilizar o celular, você está aqui, caminhando no calçadão, por exemplo, estou aqui no estúdio, estou caminhando, estou mexendo no celular, estou vendo aqui o grupo dos jornalistas da Tarobá e aqui, o tempo está passando, mas eu não consigo ter noção da movimentação aqui do estúdio, do pessoal aqui do TP, da câmera do Elite, da Bia, do André, tá o Micael aqui, eu estou perdido aqui no celular. Então, quer dizer, todo o conteúdo que a gente consome, a gente perde a noção do que está ao nosso redor. E claro que dirigindo, obviamente, que é proibido, mas tem gente que acaba ainda utilizando o celular, você perde noção também da direção do seu veículo e tudo mais, né? Então, a gente também tem que prestar atenção nesse ponto e a gente, claro, espera que a Suelen possa, então, se recuperar desse susto, né, desse trauma psicológico que ela teve e, principalmente, desses ferimentos também. A Prefeitura de Londrina colocou em funcionamento um painel que mostra o tempo de espera nas UPAs e prontos atendimentos do município. A gente conversa ao vivo com o Gabriel Arantes, que vai mostrar para nós. Arantes, você está aí na UPA Mater Dei, né? Eu reconheço bem porque, olha, rapaz, nas últimas 3 semanas foram 2 vezes aí, viu? Uma com o pai e agora mais recente com a mãe. Então, eu estou olhando aqui, eu já estou reconhecendo muito bem que você está aí na UPA Mater Dei. E conta pra gente então, Arantes, como é que é, que é essa novidade então que está sendo trazida pela Prefeitura de Londrina? Olha, Edson, uma das vezes que você estava aqui, eu te encontrei, né? Eu vim fazer uma reportagem, você estava por aqui também. Acontece, né? São coisas da vida. Olha, Edson, aqui atrás de mim, um pouco acima do meu ombro, dá para ver o painel lá no fundo. Como é que funciona esse painel que foi instalado pela Secretaria de Saúde em todas as unidades de pronto atendimento aqui da cidade, não só na UPA Centro? Ele mostra o tempo médio de espera para cada tipo de urgência no atendimento. Então, o sistema é dividido por um sistema de cores, o Edson. Vermelho significa que é uma situação de emergência, ou seja, a prioridade mais alta. Amarelo é urgente. Verde é uma questão de prioridade, daí se a pessoa é uma gestante, um idoso ou uma pessoa com deficiência. E azul é não urgente, ou seja, os casos mais leves. Com a implementação desses painéis, passou a valer também uma outra novidade, viu, Edson? Que a população vai poder entrar no portal da transparência do município aqui de Londrina e olhar quais UPAs estão ali com um tempo médio de atendimento maior ou menor para poder se planejar. Quem sabe ir numa UPA um pouquinho mais longe, mas onde a pessoa sabe que ela vai ser atendida mais rápido, que está menos movimentado. Edson, eu confesso para você que a gente viu aqui o painel de atendimento, né? Tem ali realmente o tempo médio de espera, mas ainda ficaram algumas dúvidas, porque a pessoa que estava em urgência, no atendimento em urgência, e foi só uma atendida nesse período da instalação do painel, ela teve um tempo de espera de 1h45, enquanto pessoas com casos mais leves, né, foram atendidas em menos tempo. É claro que quando a gente faz um tempo médio, essa conta, quando é uma só pessoa, vai ser o tempo exato daquele atendimento. E quando você soma outros atendimentos, né, nos casos mais leves, por exemplo, esse tempo pode cair, afinal é uma média, tem que ser dividido pelo número de pacientes. De qualquer forma, agora, quem vier em qualquer pronto atendimento
atendimento da cidade de Londrina vai ter esse painel para acompanhar o tempo médio que leva para as pessoas serem atendidas, classificado aí com o critério da urgência, e também pode acompanhar esses dados pelo portal da transparência para poder se planejar melhor em uma visita a uma UPA ou um pronto atendimento. Edson. Valeu, Arantes. Muito obrigado pelas informações. Eu quero já aproveitar também o gancho desse assunto para contar o que aconteceu comigo e com a minha mãe no último final de semana. Com relação ao atendimento, nós não temos do que reclamar. Os profissionais da UPA Mater Dei, muito atenciosos, extremamente profissionais. Só que a gente vê com relação a esse tempo de espera, porque quantas e quantas reclamações que a gente recebe aqui na Tarobá, a UPA está lotada, assim, das 2 vezes em que eu estive lá, né, uma há quase um mês atrás com o meu pai e agora no último final de semana com a minha mãe. A minha mãe, até por conta do problema de saúde que ela teve ali a etiqueta amarela, que o Arantes passou a classificação, mas da mesma forma com o meu pai, a triagem foi feita dentro do horário, a chamada para os médicos. Mas no caso da minha mãe foi o seguinte, nós chegamos na UPA por volta das 8 horas da noite do sábado e fomos sair de lá às 7h30 da manhã no domingo, porque ela teve que refazer alguns exames, tem o tempo também de espera, né, para os resultados laboratoriais, exame de sangue, exame de urina. Só que nesse intervalo ela foi atendida por 3 médicos diferentes. A primeira médica após a triagem, ela deixou o plantão 1 hora da manhã, pelo que eu vi na escala. Depois, a segunda médica, ela atendeu por volta das 2 horas da manhã, 1h30, 2 horas da manhã. Só que aí os resultados ficaram prontos por volta das 6 horas da manhã. Então a gente imaginou que a mesma médica que deixaria o plantão às 7 horas atenderia a minha mãe para avaliar novamente os resultados. E aí não tinha quase ninguém na UPA. Imagina, domingo, dia das mães, de manhãzinha não tinha quase ninguém na UPA. E aí eu até cheguei para a moça e falei assim, moço, vocês não vão reavaliar a minha mãe? Porque, olha, o resultado já está pronto. Porque daí ela seria reavaliada pela mesma médica que pediu para ela fazer novamente os exames, para fazer uma comparação. Ah, moço, só depois da troca do plantão. E aí teve um terceiro médico às 7h30 da manhã que aí foi ver todos os resultados dos exames. Mas aí você tem que falar tudo de novo o que aconteceu, porque não é o mesmo profissional que está atendendo. Não poderia ter sido, estava na janela ainda, né? Estava dentro do horário do plantão, não poderia ter sido a mesma médica. E aí ficam essas informações até o profissional ter o entendimento do que aconteceu, ver aqueles exames. E aí, né? Agora está tudo bem, está tudo certo, mas é só para trazer aqui um pouco dessa história, não é eu ouvi falar, não. Eu presenciei. Questão do atendimento, de atenção e tempo, foi tudo ok, mas as pessoas acabam sofrendo bastante por essas e por outras questões também. Então a gente espera que essa transparência ajude também, olha só, o painel aqui, ó, intermediária, baixa prioridade, os casos ali um pouco mais graves. Agora, ficar realmente aguardando atendimento em uma UPA, né, não é fácil para ninguém. Então, a gente espera que essa transparência traga aí uma clareza também para a população, mais que a prestação de serviços ela continue sendo feita e com a maior excelência possível. Vamos para o intervalo, são 13 horas e 33 minutos. Lembrando, tá na Tarobá, tá na Band. Max, todo dia é dia de feira, meu povo! Variedade e frescor com preços bem pequenininhos. Ó, vem aproveitar! Batata doce, laranja, banana, R$ 2,99 o quilo. Milho verde, 700 gramas. Mandioquinha, salsa, 500 gramas, R$ 4,99. Maçã, 1 quilo. Caqui, quilo. Ovo com 10 unidades, R$ 6,99. Café mineiro, 500 gramas, R$ 24,90. Açúcar Globo, 5 quilos no Clube Max, R$ 10,90. Papel familiar, R$ 18,99. Vem pra Feira do Max! É preço baixo todo dia! Quando o sabor é inesquecível, os encontros se tornam especiais. Comemorações que marcam a vida. 58 anos de tradição e qualidade. O sabor que une gerações. O lugar que sempre convida a voltar. Taiwan. A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan. Sábado é dia de cuidar bem do seu veículo. E no Feirauto você tem dicas de manutenção, novidades do setor automotivo, as melhores revendas e preços e muito mais. Feirauto, sábado, 9h30 da manhã. Tarobá, tá tudo aqui. Confia. Oferecimento Super Filme. Falou películas, falou Super Filme.
e Inovates. Sua nova scooter ou moto elétrica está aqui. Avenida Higienópolis 19. Intervalo rapidinho, você viu? 13h34, de volta com o nosso Tempo Quente desta quarta-feira. A gente vai junto até as 2 da tarde. E a promessa é de dias contados para os buracos da nossa cidade. Será? Será, gente? A Prefeitura de Londrina anunciou investimentos de mais de 130 milhões em recap. Vamos no telão nessa aqui, Micael? Porque daí a gente faz contato com a Giovana Anselmo, que está ali na rua Saturno, que fica no Jardim do Sol, onde os maquinários já estão por lá. Não sou São Tomé, que é o famoso ver para crer, mas claro que a gente quer mostrar esse serviço sendo feito. A rua Saturno, inclusive, que é uma rua que fica, né, Giovana, você confirma para mim, fica atrás, ali abaixo da UPA do Jardim do Sol, que está nesse processo de reforma, tem uma quadra poliesportiva, um centro esportivo aí também, e a Giovana vai trazer as informações e mostrar esse trabalho também. Giovana, boa tarde para você, seja bem-vinda ao nosso Tempo Quente. É isso, Edson. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, Edson, Rua Saturno, aqui na zona oeste de Londrina, ao lado justamente da UPA do Jardim do Sol, onde os trabalhos já começaram, né? Estão começando por aqui no programa Recap Taon, que, como você disse, tem esse objetivo de levar essa manutenção asfáltica para todas as regiões da cidade de Londrina. Um objetivo bem ousado, né? Mas o investimento total supera então os 137 milhões de reais e prevê o recapeamento de 223 mil metros quadrados de vias aqui da nossa cidade. Essa primeira etapa, então, aqui no Jardim do Sol, também, né, será realizada em ruas do Silo 3, ali próximo, né, às indústrias aqui da nossa cidade, e também no Parigô de Souza, Zona Norte aqui de Londrina. Esse primeiro pacote, Edson, soma aí mais de 5 milhões de reais que foram então obtidos junto ao governo do estado. A prefeitura já divulgou também os próximos bairros que devem ser atendidos, então bairro Carnaciale, Colúmbia, Petrópolis, Vivendas do Arvoredo e Cafezal são os bairros que já estão aí no cronograma da prefeitura para receber esse recap. O secretário Otávio Gomes informou, inclusive, que as vias foram escolhidas a partir de pedidos da comunidade, né? Então esses espaços que estavam com essa necessidade maior, justamente como por conta dos buracos, né? Então, demandas já antigas do objetivo da Prefeitura de Londrina. Aí, a partir dos próximos meses, a cidade, quase 140 milhões de reais aí nesse pote que seja feito aqui. Edson, volto com você. Oi, Giovana. Beleza, Giovana. No final deu uma travadinha aqui, mas a gente conseguiu entender o seu recado. Pode deixar as imagens na tela, pessoal. A gente está vendo que é o recap asfáltico mesmo. É aquela massa asfáltica espessa que é para justamente dar uma nova cara às ruas aqui. Porque tem rua, gente, que não adianta você querer fazer o tapa-buraco. Não adianta. E aí, dependendo da qualidade do asfalto que você coloca lá, numa chuvarada que deu final de semana, por exemplo, aqui em Londrina, esse tapa-buraco já vai para o ralo. E aí as ruas realmente elas continuam da mesma forma como que estavam antes. Tem ruas que não adianta. Tem que realmente colocar uma nova camada. Vocês viram, por exemplo, a 10 de dezembro, fez todo aquele recap, como que ficou boa a 10 de dezembro? Era tapa-buraco para lá, tapa-buraco para cá. Aí, quando enfim decidiram fazer um asfalto novo lá na 10 de dezembro, pararam os problemas dos buracos. Eu só tenho uma observação a fazer dentro disso. Claro que essa iniciativa a gente apoia. A Giovana trouxe a informação aqui do secretário de Obras, Otávio Gomes, né, que esses bairros foram selecionados a partir de estudos que foram feitos pela Prefeitura de Londrina. Até lembro que um dos bairros ali é o Carnaciale. Agora nós temos dois bairros aqui. Nós temos o Jardim Petrópolis, que, se não me falha a memória, fica ali na região do Hospital do Câncer.
ser. Eu posso estar enganado, mas eu acho que o Jardim Petrópolis é para aqueles lados ali. E também o Vivendas do Arvoredo. O Vivendas do Arvoredo já é um bairro de pessoas ali de um nível social um pouco maior. Não estou dizendo que o bairro não mereça receber um serviço de recape asfáltico, mas será que outros bairros, principalmente nos mais extremos ali da nossa cidade, será que não mereceriam atenção nesse momento? É esse o questionamento que eu deixo aqui. Por quê? Será que tem que ser feito um outro serviço, tem que ser feito ali talvez a questão do nivelamento do solo, para depois ali colocar o cascalho todo, preparar realmente ali o terreno para depois passar a massa asfáltica, talvez não se enquadre nesse serviço que está sendo contratado? Essa pode ser talvez uma das opções, mas a gente vê falar de alguns bairros e você pensa, poxa, mas será que é necessário um serviço como esse nesse momento, em determinado bairro e talvez não em outros bairros mais periféricos, né, usando esse termo no melhor dos sentidos? O Jardim do Sol, a gente sabe que muitas ruas estavam realmente precárias e que bom que já está recebendo esse serviço, a Rua Saturno e outras. Outra observação rapidinha para eu fazer aqui também. Talvez para quem é mais técnico na área, você falar em 200 e poucos mil quilômetros quadrados de asfalto, a pessoa tenha uma ideia. Mas será que você que está aí em casa, assistindo o Tempo Quente nesse momento aqui, ó, no meu celular, 13 horas e 40 minutos, você tem ideia de quantos mil quilômetros quadrados, 200 mil quilômetros quadrados, quantas ruas são feitas? Eu acho que também aí a parte da comunicação ser um pouco mais clara para quem interessa, que é para quem está nos assistindo, que é para a população. Então 200 e poucos mil metros quadrados de asfalto correspondem, por exemplo, a quantas ruas, a quantas avenidas Saul Euquinde, que é para a gente ter uma dimensão melhor, né, do impacto que um serviço como esse vai trazer para a nossa cidade. Fica também uma observação para a gente conseguir trazer com uma maior clareza um benefício como esse aqui. E uma força-tarefa da Copel, em parceria com a Prefeitura e operadoras de telecomunicações, retirou mais de 300 quilos de cabos que foram instalados de forma irregular em postes no centro da cidade de Cornélio Procópio. E o Gabriel Alves, direto da redação, vai trazer as informações para nós. Ô, meu amigo, você tá com frio, hein, cara? Porque essa jaqueta de couro aí, só faltou a moto, só. Faltou a moto, mas logo a gente arruma, não tem problema, mas tá frio. Aproveitando que tá mais frio, a gente tira aí os casacos um pouco mais pesados aí do nosso guarda-roupa, né, Edson? Agora, com a informação, seguinte, foram convocadas 28 operadoras pela Copel para que fosse conversado a respeito desses cabos soltos. E quando foi conversado a respeito disso, então, na Avenida Minas Gerais, em Cornélio Procópio, foram retirados 300 quilos em 70 postes ao longo desta avenida, tá? O mutirão foi realizado na semana passada, entre os dias 6 e 7. Não vai ser aí o único mutirão realizado no estado. Claro que a Copel vai convocar também outras companhias para fazer essa retirada de fiação telefônica, cabo de internet, enfim. E lembrando que a manutenção é de responsabilidade das operadoras de telecomunicações. E por isso, então, a necessidade da Copel, em conjunto com essas operadoras, fazer a retirada desses cabos, tá? Lembrando também que cabe às distribuidoras, como a Copel, fiscalizar essas instalações e notificar também as empresas que estão aí com fiação irregular para que elas possam ser retiradas o quanto antes, tá? E a Copel reforça, então, esse sinal de alerta. Aconteceu agora em Cornélio Procópio e esperamos que o quanto antes aconteça aqui em Londrina, porque problemas de cabos soltos também é algo recorrente aqui na nossa cidade. E claro que esses detalhes você acompanha no nosso portal tarobá.com.br. Edson, volto com você. Valeu, Gabriel. Muito obrigado pela informação. Inclusive, a nossa cidade de Londrina já tinha feito uma reunião com a Copel. A Londrina Iluminação fez uma reunião com a Copel, com as operadoras também, né, de telefonia e de internet, para fazer um serviço semelhante aqui. E começaria nesse mês de maio, até uma pauta importante, né, que a gente tem que levantar novamente para ver e que se esse serviço vai começar mesmo neste mês de maio, já está tudo certo, precisaria de um apoio da CMTU também, no sentido de bloquear o trânsito. Já tinham as avenidas definidas, Maringá, JK,
Tiradentes e Higienópolis. Se eu não me engano, essas 4 aqui eram mais de 700 postes também com essa fiação parada, né? Então, uma ação que já está sendo feita em Cornélio Procópio e que estava sendo organizada também para ser feita aqui em Londrina. 4 de junho será o feriado de Corpus Christi. Acontece mais uma edição do Dia da Bondade, uma grande corrente de solidariedade para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. E as doações já começaram a chegar aos pontos de arrecadação. Diversas sacolas já foram entregues. São roupas, calçados, bolsas, brinquedos e cobertores. Solidariedade que irá fazer a diferença na vida de alguém. E para que mais famílias possam ser ajudadas, as doações precisam continuar. Vai ser um evento grandioso, com muita festa, muito corte de cabelo, bastante serviço para a população de Londrina. Além de roupas e calçados, alimentos não perecíveis também podem ser doados. Os pontos de coleta estão distribuídos nas lojas do Super Mufato e Max Atacadista. Desde 1984, esta campanha marca a vida de centenas de paranaenses. O Dia da Bondade é considerado uma das maiores ações de solidariedade do sul do Brasil. O grande evento será realizado no dia 4 de junho, no estacionamento do Super Mufato da Avenida Duque de Caxias. Nós podemos receber todos os produtos não perecíveis, agasalhos, produtos de higiene pessoal e cobertores, para a gente poder ajudar essa população aí a combater esse inverno rigoroso do Paraná. Tá aí, pessoal, uma grande ação, né? E é claro que a gente espera também a sua ajuda para, né, nesse caso, trazer um suporte, um conforto, um carinho a quem mais precisa. E um acidente de trabalho resultou na morte de um homem de 50 anos na cidade de Cambé. E tudo isso aconteceu durante o descarregamento de postes de alta tensão. O acidente aconteceu no final da tarde. Já estava escuro quando o trabalho da perícia foi concluído. Os postes de alta tensão pesam entre 1,5 toneladas e 2 toneladas. O material seria utilizado em um novo loteamento de Cambé. A vítima trabalhava no descarregamento dos postes no momento do acidente. Quando os socorristas chegaram ao local, o homem já estava em óbito. Apresentava lesões características ali de uma ação, uma lesão contusa, né? Oriunda aí desse poste de concreto que infelizmente que o atingiu, né, predominantemente na região posterior e ele não resistiu, infelizmente, a esse ferimento, né? O homem que trabalhava na retirada de postes do caminhão tem 50 anos e era morador da cidade de Mandaguari. Eles estavam encerrando o turno de trabalho quando o acidente aconteceu. Estavam finalizando aqui esse transporte, né, esse carregamento de postes e, infelizmente, ocorreu aí essa fatalidade, mas viemos aqui para fazer o exame pericial, para identificarmos aqui as condições desse trabalho e posteriormente aí elaborarmos o laudo para encaminhar para a autoridade policial para ver se houve algum tipo de imprudência, negligência, imperícia. O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML de Londrina. Os laudos periciais devem apontar as causas do acidente. Uma fatalidade, né? A gente, claro, deseja forças à família nesse momento difícil, né? O trabalhador ali, infelizmente, perder a vida nessas circunstâncias, né? Exercendo ali o seu trabalho, é claro que é muito triste. E em nota, a Copel informa que esse acidente, ele não tem relação com a companhia e que a atividade era realizada por uma prestadora de serviços com outra empresa sem nenhum vínculo com a Copel. Vamos para mais um intervalo rapidinho e não se esqueça, se te perguntarem qual TV você assiste, você já sabe, né? Tarobá, Band, é claro, tá na Tarobá, tá na Band. Quando o tempo está correndo, o corte tem que ser preciso. E para isso, você precisa estar com a faca certa. Com uma coleção digna de chefe. Participe da campanha de selinhos Facas Masterchef. Alho a cada 100 gramas, 1,49. Pão-can, 3,99 o quilo. Ovos com 20 unidades a partir de 8,99. Maçã gala, 9,99 o quilo. Acém bovino, 33,90 o quilo. Açúcar 5 quilos no Clube Fato a partir de 10,90. Margarina Delícia, 500 gramas no Clube Fato, 5,49. Selinhos de descontos incríveis Mufato.
Seriedade na informação. Jornalismo com credibilidade que você conhece e confia há mais de 15 anos. Esse é o Brasil Urgente com Cid Ribeiro. E o nosso encontro marcado, você sabe, é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, aqui na tela da TV Tarobá. Cartola especializada em moda masculina, camisas de linho, camisas de flanela, ternos, blusas, jaquetas, polos, calças e muito mais. Cartola na Rua Pernambuco 376, com estacionamento na frente da loja. No Campo Vivo você fica por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Mostramos o trabalho, as tecnologias inovadoras, o dia a dia do produtor rural e conectamos você a esse universo fantástico. Oferecimento: Integrada Cooperativa 30 anos, a força da união. E Sicoob, gira com quem produz. 1h50, estamos de volta com o Tempo Quente. Olha só, uma denúncia de multas registradas indevidamente levou a Polícia Civil a descobrir um esquema de clonagem de veículos aqui em Londrina. Durante a operação policial, 2 carros foram apreendidos e um homem foi preso em flagrante. A investigação começou após o dono de uma Renault Duster morar em Ponta Grossa e descobrir multas registradas em Tamarana. Com o monitoramento do veículo suspeito, os policiais civis chegaram até um investigado em Londrina. Durante a investigação, o suspeito chegou dirigindo o HB20 de cor prata. Ao consultar a placa com a Polícia Civil de São Paulo, foi descoberto que o carro estava circulando no mesmo horário em Guarulhos, momento em que os policiais civis deram a voz de prisão ao suspeito. A equipe da Polícia Civil iniciou então uma análise inteligente sobre esse veículo para tentar localizar qual região aqui de Londrina ele estaria e após alguns momentos de campana conseguiu identificar o proprietário, o possuidor desse veículo Duster. E ele também estava na posse de um HB20 que também teria placa de outra cidade. A equipe então entrou em contato com a Polícia Civil de São Paulo para poder identificar se esse outro veículo, ou seja, esse HB20, também poderia ser objeto de furto ou objeto de adulteração. E naquele momento foi constatado que o veículo estaria rodando na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Então a Polícia Civil realizou a abordagem do suspeito e, diante da situação de flagrante, constatou que realmente os 2 veículos possuíam alerta de furto no estado de São Paulo e possuíam adulteração, não somente na troca da placa, mas também no chassi, no vidro, e tudo isso foi constatado após apoio da Polícia Militar, a equipe do choque, que utilizou um equipamento que pôde identificar a origem daquele veículo. O suspeito de 43 anos permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar possíveis envolvidos no esquema criminoso. A Polícia Civil faz um alerta à população para que evite a compra desses veículos, comumente chamado de veículos bambu, porque muitas vezes esses veículos podem ser objetos de atos ilícitos e você pode estar também financiando a criminalidade. Tá, esse é um dos vários exemplos de que o crime realmente é organizado, porque é uma verdadeira quadrilha, os caras cometem furtos, roubos em outras cidades e até em outros estados, conseguem achar esses veículos, aí por exemplo aqui na cidade de Londrina, veículos com a mesma característica, né, mesma cor, mesmo modelo, mesmo tipo, e aí pegam a placa e aí utilizam esses veículos para cometer crimes, levam multas, e aí o verdadeiro dono, né, seja do veículo ou então da placa ali, acaba sofrendo consequências como essas. E os acidentes domésticos e o uso de produtos inflamáveis ainda estão entre as principais causas das queimaduras graves. E aí aqui em Londrina nós temos o CTQ, que é o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário e que tem como pilar pesquisa e tecnologia, com tratamentos inovadores e que ajudam a salvar vidas. A repórter Giovana Anselmo mostra pra gente histórias de superação. Histórias que marcaram o país. A advogada Juliane Vieira, que teve mais de 60% do corpo queimado ao salvar a família em um incêndio em Cascavel, recebeu alta depois de 3 meses de tratamento. No último mês, Gabriele Lima e Juarez Assunção também deixaram o hospital recuperados, após outro incêndio em um apartamento.
E mais recentemente, o vereador João Luiz Pinheiro Francisco foi transferido do litoral para Londrina, após sofrer queimaduras graves em uma tentativa de homicídio. Casos diferentes, mas com um ponto em comum. Todos foram atendidos no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário da UEL. Referência no Paraná, o CTQ recebe pacientes com queimaduras graves. Muitos chegam entre a vida e a morte e reencontram aqui uma chance de recomeço. Dentro de um centro de tratamentos de queimados, o paciente tem mais chances, no caso específico, de ter um resultado de êxito, né, nesse tratamento, como aconteceu com aquela paciente que sofreu um incêndio lá em Cascavel. Então, é um paciente muito específico, né, e muito diferente. Então, se você conversar com a maioria das pessoas que atendem em emergência, todas as vezes que eles se deparam com um paciente queimado, é um paciente que causa um desafio muito grande para essas equipes. Na prática, o CTQ é como um hospital completo que funciona dentro do hospital universitário. No ano passado, foram mais de 400 internações e 3.000 procedimentos cirúrgicos. Um trabalho que depende de uma equipe de mais de 120 profissionais de diversas áreas da saúde. O Centro de Queimados, a gente tem uma equipe multidisciplinar, composta de cirurgião plástico, terapeuta intensiva, profissionais de terapia intensiva que atendem na UTI. A gente tem outras áreas também dentro do hospital, nefrologia, cardiologia, ortopedia, que são bastante importantes também para o tratamento do paciente como um todo. As equipes de enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, serviço social. Todo esse trabalho também é sustentado por pesquisa e tecnologia. São tratamentos inovadores que fazem a diferença e ajudam a salvar vidas, como no caso da advogada Juliane. Por conta das queimaduras, não havia pele suficiente disponível para realizar o enxerto. Foi aí que a tecnologia se tornou essencial. No caso específico da cirurgia plástica, a gente tem os dermátomos que tiram a pele do paciente, os aparelhos de mesh que expandem a pele desse paciente para que a gente consiga, com uma área menor de pele retirada, a gente consiga uma área de enxertia maior. No caso específico da Juliana, a gente usou uma tecnologia chamada MIC, que é um tipo de expansor de pele que aumenta muitas vezes a capacidade de você cobrir uma área queimada. Então, como ela tinha poucas áreas para doar pele dela mesma, a gente, usando essa tecnologia, a gente conseguiu cobri-la, né, com a própria pele da paciente através dessa técnica que foi usada aqui pela primeira vez, né? Mesmo com toda a estrutura, muitos casos poderiam ser evitados. Acidentes domésticos e o uso de produtos inflamáveis ainda estão entre as principais causas de queimaduras graves. Não usar líquidos inflamáveis para nenhuma função. Para acender churrasqueira, para fazer churrasco de arado, para queimar papel. Em quase 2 décadas de atuação, o Centro de Tratamento de Queimados se consolidou como um dos principais do país. Um trabalho que transforma histórias que poderiam terminar em tragédia em exemplos de superação e que exige, acima de tudo, dedicação para salvar vidas. São coisas que foram evoluindo ao longo dos anos e realmente deixam a gente mais tranquilo em dizer que o tratamento está cada vez melhor, né? Mas continua não sendo fácil, né? Porque é um tratamento a longo prazo, difícil, é um tratamento para o paciente. O que eu acho que é mais complicado é que é um tratamento muito dolorido.
Parabéns à equipe do Hospital Universitário do Centro de Tratamento de Queimados. Eu sou fã do trabalho do CTQ e dos profissionais que estão por lá também. 1h59, não tenho mais tempo. Pessoal, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua atenção aqui conosco no Tempo Quente. A seguir, a minha colega Maica Martins e o programa Vitrine Revista. Lembrando, tá na Tarobá, tá na Band. Valeu, tchau, tchau.